Boa noite, amigos. Está por iniciar o jogo do Internacional em Salvador. Chove na capital baiana e a principal e má notícia para a torcida do Internacional, a principal notícia do jogo é que Neilton vai a campo. Neilton foi anunciado pela imprensa baiana por volta das 6h30 da tarde com uma surpresa do técnico Wagner Mancini. Quer dizer, a principal arma do Vitória, que o Inter comemorava estar fora, agora está em campo. Enquanto que o Internacional perdeu um jogador que é o Rossi na última partida, mas vai ter Nico Lopes permanecendo como titular. Leandro Damião segue de fora e o goleiro Lomba é o titular, Danilo Fernandes fica no banco de reservas. No entanto, o Internacional coloca 2 jogadores na reserva. Coloca o Daniel e o Danilo Fernandes. Não entendi muito qual é o mistério, porque ou o Danilo está recuperado ou não está. E se está recuperado, não precisa colocar o Daniel. No entanto, de repente viajou, fica no banco. O Internacional deve ter levado só 11, pode ficar um total de 11 na reserva, então não teria por que sacar um. Deve ser esse o sentido da coisa. Nesse momento, os 2 técnicos se abraçam à beira do gramado. Já teremos o jogo do Internacional. Porque o Inter joga, vamos falar quase que especificamente de Grêmio. Claro que atualizando o torcedor a respeito do jogo do Colorado, até mesmo para o gremista que estará secando. Como dizem os mais fervorosos torcedores de um lado ou de outro, secar é uma obrigação, né? Desde que não seja raivosa, que seja uma coisa desportiva, até faz bem, né? Porque quando o adversário perde, aí o outro dorme bem. Quando o time do coração perde, o cara já dorme meio mal. O cara mais doente, né? Porque quem consegue conviver com as 2 situações, tudo numa boa. No Grêmio, após empate pela Libertadores, Tricolor se reapresentou nesta tarde de quinta-feira. Domingo enfrenta o Atlético Paranaense, a máquina mortífera do Paraná, a laranja mecânica do Paraná. Eu até vou te dizer uma coisa, faz uns 3 dias que eu ando numa tremedeira com esse Atlético Paranaense. Outro dia até perdi o sono, eu acordei sonhando com o Diniz lá, com o Fernando Diniz. Ele disse, agora sim, esse homem, agora ninguém mais segura. Vai revolucionar o futebol? Vai, já revolucionou. Já vou te dizer uma coisa, o Petralha é o melhor dirigente do futebol da América do Sul e agora o melhor estrategista é o Fernando Diniz, com esta máquina mortífera, a laranja mecânica paranaense. Chama de melhor dirigente da América do Sul Petralha, depois eu que sou gurizinho do Petralha, né? Não, mas isso quando é unanimidade... Pode não ser o melhor, mas que é um dos mais valentes, né? Aí ele cargou a Globo. E não foi votar agora lá na CBF, né? Não foi. Não foi. Não compareceu. Esse aí, ele não muda de opinião a qualquer preço. Ele diz que não topa a CBF e não topa a CBF. Não topa a Rede Globo e não topa a Rede Globo. Não se vende por meia dúzia de R$1.000. Ele é uma mala sem alça. Ele tem 800 outros problemas que eu prefiro não passar aqui, porque uma vez ele já me processou. Que eu chamei. Quer cobrar as cabines de imprensa das rádios? Não, ele é uma mala sem alça, mas... E é nosso conterrâneo, não. Ele é aqui de Cachoeira. Ele é gaúcho. Conterrâneo, não. Conterrâneo é... Meu amigo Jarbas Lima, que é lá de Lagoa Vermelha, está aqui o Paulo Luz. Aliás, o Paulinho já daqui a pouco vai responder aí. Andou circulando por gente pesada da imprensa que ele era candidato à presidência do Grêmio. Maicon e Léo Moura voltarão à equipe titular. Outros atletas podem ser preservados. Jogadores que mais atuaram aqui, a saber, 21 jogos, Alisson. Incrível, né? Um reserva que entra sempre. 17 jogos, Cortez e Everton. 16 jogos, Groi, Kahneman e Jael. Também, daqui a pouquinho, tem um jogaço, né? Racing e Vasco pode ser a despedida do Vasco da Gama, porque se tomar uma chinelada lá, dificilmente. Já está meio cambaleante. Universidade de Chile e Cruzeiro, outro jogo que pode ser decisivo para as pretensões da Raposa. 9h30 da noite. Cruzeiro era candidato na Libertadores, está dando os doces. É candidato no Brasileiro, começou perdendo em casa para o Grêmio e sem contestação, né? O Grêmio ainda terminou com 10. Às 9h30 tem Emelec e River Plate. Às 9h30 também tem Alianza Lima e Júnior Barranquilla. Na Copa do Brasil, já falei, tem Internacional e Vitória. E agora também, já quase começando, Tricolor do Morumbi contra os Galácticos do Paraná, o Atlético Paranense, a Laranja Mecânica. Jogo primeiro foi
2-1 para o Atlético Paranaense contra o São Paulo. Já voltamos. Estamos de volta. Ainda não começou o jogo do Internacional. Cabeça do Wagner Mancini a prêmio. Vai ser um jogo complicado para o Internacional. Tem esse atacante Denilson que é bom. Tem o atacante que joga junto com o Neilton. Cai por um dos lados. Agora me deu um branco. Puxa vida, não tem a escalação aqui do Vitória, mas eu vou... Vou buscar a escalação. Não, o Denilson é o centroavante. Já pega a escalação. Neilton, Denilson e Rainer. Rainer, jogador rápido também, já jogou em vários clubes, jogou na Ponte Preta, jogou em outros times. É um time complicado para jogar lá. E aí hoje, quando a gente debatia, Paulinho Luz, boa noite. Boa noite. Puxa vida, Carlos Gil. Eu ia chamar de Gil e deu um branco no primeiro nome. Tô ficando velho. Fui cornetear um parceiro aqui. O alemãozinho. O alemãozinho. Já que estão falando tanto de Al Jazeera, Al-Qaeda, tu tá indo com Alzheimer agora. E aí é o seguinte, o cara fala tanto de improviso. Hoje eu queria lembrar o nome do Fabiano Heller e não vinha. Só vinha Heller. E aí ficou Heller, né? Só que tem a Cássia Heller também, né? Não, mas era o Fabiano Heller. Estavam falando em grandes duplas de zaga. E aí citaram Bolívar e Índio para comparar com Kahneman e Jeromel. A grande zaga do Internacional foi Índio e Fabiano Heller. Não tem? O Bolívar até começou como lateral. Depois foi um grande zagueiro, foi chamado de xerife. Quem é que Terminou acidentada a passagem dele pelo Internacional. Quem é que era o zagueiro que jogava com o Figueroa, do lado do Figueroa? Marinho Pérez e antes o Hermínio. O Pontes também jogou. Né? Mas, também. na verdade, o Figueroa veio para substituir o Pontes. E aí jogou ao lado do Hermínio. O Hermínio que faleceu muito novo, né? Chegou a ser presidente daquela associação de técnicos, um dos primeiros presidentes. O Hermínio era um grande zagueiro. Mas daí o Inter importou o Marinho Pérez, que estava em litígio com o Barcelona e meio que saiu fugido da Espanha. Ele não tinha mais como permanecer lá, veio para cá e implantou no futebol brasileiro. Incrementou a tática do impedimento, que aqui se fazia de uma forma muito ruim. E ele chegou num time que já era vencedor e ainda deu mais essa vantagem para o Internacional. E a pergunta que se fazia era essa: Kahneman e Jeromel ou Índio e Bolívar? Era uma proposta de um dos ouvintes. E eu disse, olha, Índio e Fabiano Heller, para mim, da nova geração, foi a melhor. Mas essa Figueroa e Marinho Pérez, para mim, foi a melhor zaga do Rio Grande do Sul. A do Grêmio, Baidec e De Leon era muito boa. A Dilson e Rivarola era muito boa. Lá atrás, Enio Rodrigues e Ayrton, mas daí não é do meu tempo. Né? O Figueroa já quase não é do meu tempo. Não tinha televisão. Eu vi também muito boa Ayrton e Áureo. Ayrton e Áureo, é isso. Altemir, Ayrton, Áureo e Ortunho. O Enio Rodrigues acho que é anterior ainda. Anterior. O Áureo substituiu o Enio Rodrigues. Então, mas o Enio Rodrigues jogou ao lado do Ayrton. Jogou. Pois é, então não estou errado. Mas é que não dá para dizer qual a melhor. Anchieta, o Berdan e Anchieta em 77, terminando com a hegemonia do Internacional, foi uma baita zaga. Foi. Para segurar Escurinho por cima, segurar Dario, segurar Falcão, Valdomiro, não era fácil. Então, e aquela época o regional tinha um valor, mas para zagueiro tem que ser grande zagueiro, até para estabilizar o time. Está aprovado. Eu acho, não sei se é o Dil que prega isso, que a defesa do Inter é muito ruim. Sim, por isso que o Inter não tem estabilidade. Eu também acho. Não, eu estou te citando, eu não acho mais tanto. Mas eu acho que o Moledo deu um pouquinho mais. O Klaus já estava dando um pouquinho mais de decência. Mas eu nem ouso chegar perto da comparação com a defesa do Grêmio. O Jeromel e o Kahneman dão equilíbrio para todo o time do Grêmio, a ponto de permitir Maicon e Arthur juntos. Eles são muito... Claro que tirando um dos dois já fica complicado. É que eles conseguiram fazer uma dupla que eles se completam. Se completa. O Kahneman só sai quando é para lenhar, senão sai sempre o Jeromel. E tá certo. O Jeromel, para mim, é um dos melhores zagueiros que eu lembro de ter visto. O Paulinho deve ter visto o Ayrton, eu não vi o Ayrton, né? O Ayrton só vi lá no Olímpico de muleta e coisa. Mas o melhor zagueiro que eu vi jogar no Grêmio foi o De Leon.
Sem dúvida nenhuma. Só que eu não diria que o De Leon e o Jeromel são diretamente comparáveis, por exemplo. São zagueiros mais técnicos. Por quê? Porque o De Leon tinha uma habilidade técnica, né, que fazia ele diferente de muitos outros jogadores. Só que, para mim, o grande... jogou como 5 também. Para mim, o grande mérito do Jeromel é o tempo de bola. Gil, se você me permite, na final com o São Paulo, perdimos aqui... Viu, Gil? Quando o cara tem cabelo branco assim, diz, se me permite, o cara tem que ficar quieto. Tem que ser tipo no Japão. No Japão, eu fui com o Grêmio em 95, primeira vez que eu fui pro Japão. Mas tu tá com cabelo branco também. Mas também já estão me respeitando menos, que aqui é o contrário. Lá no Japão, eu fui com o Grêmio em 95, foi a primeira vez que eu fui pro Japão. Depois eu fui mais 4 vezes, então enchi o saco, já não precisa mais ir pro Japão. Os caras ficavam aqui. E quanto mais velho, eu disse, mas quando é que isso vai chegar no Brasil? Isso já faz 23 anos que eu fui pro Japão. Não chegou nunca. Pelo contrário, aqui tem até uma piada. Que o cara grita, cuidado com a velha, e o cara abre a porta do carro e buf, se não me avisa eu não pego. Mais uma reminiscência. Pode falar. Final de 81, Estádio Olímpico, Grêmio e São Paulo. O Grêmio perde o primeiro tempo, gol do Serginho. O São Paulo se retranca todo e nós viramos o jogo. De Leon e Nilmar na zaga. E o que ocorreu? O China ficou quase que fazendo as funções de zagueiro, e o De Leon se largou pelo campo. E foi o grande condutor na virada que nós viramos o jogo aqui com gol de Baltazar. Ele tinha uma raça. Paulo Isidoro. Te recordo disso, 2-1, inclusive o gol do Paulo Isidoro. Impedimento. Não, foi um frangaço do Valdir Pérez. Ele chutou de fora da área e o Valdir Pérez foi pegar e foi largando e a bola entrou. O Valdir tomava uns golzinhos. Mas eu me recordo que o De Leon se largou pelo campo. Realmente foi um meio-campista que foi quem distribuiu o jogo. Mas o grande lance aqui São Paulo tinha uma seleção, estava ganhando o jogo e se recolheu toda. Ficou São Paulo tinha 7 jogadores de seleção, sendo que 6 eram brasileiros e o Dario Pereira. Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Renato Pé Murcho, Paulo César, ponteiro direito, Serginho Chulapa e o... Não, tinha o Zé Sérgio. Tinha o Zé Sérgio 8 também. No total, é que o Serginho, não sei se ainda estava na seleção. Porque o Serginho foi para a Copa de 82. Isso foi em 81. O Serginho foi na Copa de 82. 82. Era jogador de seleção. Jogador de seleção. O Zé Sérgio também era de seleção. E eu falei um aqui que eu fiquei na dúvida se era. Não, é isso. O Pé Murcho também já era de seleção. Já tinha sido, pelo menos, de seleção. Era isso. E o Dario Pereira era da seleção uruguaia. Isso às vezes tem vantagem de ser velho. Não precisa olhar o Google. Vantagem de ser velho. Eu ainda chego lá. O time do Grêmio também, de 81, tinha. Eu muito coloco, bom. Eu pessoalmente coloco entre os grandes zagueiros que jogou no Internacional e jogou no Grêmio, o Mauro Galvão. Mauro Galvão. Nós estamos falando de dupla. Também. De dupla. Aí ele e o Marinho. Não, ele jogou muito pouco no Grêmio, né? E no Grêmio ele jogou com 3 zagueiros em 2001. Sim, que era o Marinho e o. O Polga. E às vezes jogava até o Roger de zagueiro. E por vezes o esquema era tão bom que até o Pedrinho, que deve estar nos assistindo, era um anão que jogava na zaga. Porque não tinha problema nenhum. Podia colocar qualquer um. E em 96, quando nós ganhamos o bicampeonato brasileiro, que ele jogou a última partida, que o Adilson estava suspenso, ele fez zaga com o Rivarola, ele era reserva, você imagina? O Mauro Galvão foi reserva praticamente o Campeonato Brasileiro inteiro do Rivarola e do Adilson. É isso aí. E o treinador, em 96, era o Filipão. O Filipão geralmente usava ele no segundo tempo, né? Como meio-campista. E aproveitar que o Cacalo já se recuperou, graças a Deus, pelo que me contaram. Estava preocupado também, porque a gente quer ver a saúde das pessoas a pleno. Mas só para irritar ele um pouquinho, porque agora ele já está, acho que, em condição de se irritar. Ainda mais que o Internacional está mal, ele está deitando e rolando, então acho que é só uma irritaçãozinha para recuperar o fôlego aí. O Cacalo mandou o Mauro Galvão embora, porque o Internacional ganhou o campeonato de 97, de 1-0, com o gol do Fabiano. Numa arrancada dele. Numa arrancada, e aí acharam que o Mauro Galvão estava velho. Em 2001, ele contribuiu 4 anos depois para o Grêmio ser campeão da Copa do Brasil. É verdade. E ele foi para o Vasco e foi campeão. Em 98. Foi campeão da América. Campeão da América. Um ano depois foi campeão da América.
Quer dizer, pá... Mas ali ele já jogava 20 anos no esquema isso, de... Mas isso é normal, né? Rec, para ser justo também. E eu já participava. O que foi me dito na ocasião, que realmente ele recebeu uma proposta do Vasco, naquela época, milionária. O Vasco era um clube poderoso. Mas é uma boa maneira de lavar as mãos, né? E o Vasco... Não, era o ano do centenário do Vasco. Então o Vasco fez um grande time para ganhar a Libertadores. Não, agora o Galvão, ele saiu do Inter pro Bangu, né? Não, ele foi... do Inter ele saiu pro Bangu. E depois foi para a Suíça. Isso. Da Suíça ele voltou pro Grêmio. Veio pro Grêmio. Do Grêmio foi pro Vasco. Do Grêmio foi pro Vasco. E depois voltou em 2001 pro Grêmio. E por falar em Mauro Galvão, nós falamos já aqui no dia, e ontem o Lauro lembrou aqui, como o público se renova toda hora. Outro dia me perguntaram na rua sobre o seu Alquelésio. Então, por isso que às vezes eu friso bem, né? O seu Alquelésio faleceu recentemente, agora, faz poucos um mês. Dias, né? Um mês e pouco. Um mês. E é bom lembrar, porque eu até falei pro Lazier Martins à época. Um domingo, não assisto, mas televisão, as TVs do Brasil, 70% estão na Globo, 80%, né? Já foi mais. Mas até porque, bom, vamos pular essa parte aí que vamos deixar assim, que tá barato para eles já também. Daqui a pouco explode tudo aí, já explodiu na Globinha aqui, vai, bom, tá tudo certo. Quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Mas aí eu estava vendo o Faustão no domingo de tarde, e até ele mandava alô para mim também, porque eu acho que ele pegava aquelas listas de Copa do Mundo e tal. Algumas vezes me mandou alô também. Mas ele mandava alô mais para os antigos, para o Edgar Schmidt, para o Lazier, para o Lupe, para o Belmonte, para o Garcia, para os mais assim. E aí ele mandou um alô para o Lupe Martins. Eu peguei o telefone na hora, liguei para o Lazier, disse, pô, avisa teu companheiro aí de Globo aí que tá mal esse troço. Fazia uns 3 anos que tinha morrido o Lupe Martins, 2, 3 anos. E eu senti muito, porque o Lupe Martins foi um grande professor. Eu adorava o Lupe Martins. Um dos caras mais autênticos que tinha no ar e fora do ar. E um dos mais amigos, concorrendo contigo na reportagem ou não. Então esse era galo. Esse era galo. Grande Lupe Martins. E no outro sentido ele era mais galo ainda. Mas o irmão não fica para trás. O irmão não fica para trás. Até dizem que já superou o Lupe. Mas vamos deixar assim. Estou com a língua solta. Mas dessa história que você falou de dispensar zagueiro achando que já estava com idade avançada, o Juan, que saiu do Inter, todo mundo dizia que era velho. Mas tá bem no Flamengo? Não, tu vai querer comparar o Mauro Galvão. Eu não tô comparando os jogadores, eu estou comparando a situação. Não. Vou achar meu cartão aqui. Faz horas que ninguém toma nenhum cartão aqui nesse... Cartão injusto, já vamos puxar ali junto. Vou fazer que nem o Palmeiras, vou dizer, vou puxar uma imagem. E a da Luísa Reis, que autografou com um beijo aqui, ó, tá aqui. Agora já está até apagado aqui, já está na hora de eu ganhar outro beijo no cartão. No cartão, é claro. No cartão. Outro autógrafo. Até porque o namorado que veio aqui dela é forte. Já não é marido, né? Porque faz tempo que ela não vem aqui. Mas a situação... Não. Comparar uma égua com uma alpargata não dá para comparar. A situação... Não, tu está comparando um ídolo com um quebra-galho. Não dá. Ele foi bom na seleção brasileira e no Flamengo. No Internacional ele quebrou um galho por um tempo. Jogou uma Libertadores da América bem razoável. Teve bem perto de ser campeão da América. Ele está quebrando o galho dos adversários no Flamengo agora. O Colorado, agora, né? O Colorado rifou dos caras. O Galvão saiu daqui e foi campeão da América. O que o Juan ganhou depois de... O Hever, quando saiu daqui, também era ex-jogador. Com a mesma coerência que o Dilo afirma que a zaga do Internacional é fraca, o problema do Flamengo... Por favor, a zaga mas o Maurício está dizendo que o Juan lembra o Mauro Galvão. O Zé Roberto, quando saiu daqui, achavam de velho. Não. 42. E era velho mesmo. Mas jogou. Aqui no Grêmio, em vários jogos, ele se escondia na ponta esquerda. Não vem com esse no Palmeiras ele também se escondia. E eu lembro da frase que... Se o Mauro Galvão jogasse 90 jogos no ano, também ia se esconder. Quando o presidente Romildo fez aquela limpeza lá no Grêmio, eu me lembro da frase, quando eu fizer um livro, eu vou colocar todas essas frases. Eu não derramaria nenhuma lágrima por nenhum desses que foram dispensados. Nem por Dudu, nem por Barcos, nem por Moreno. Zé Roberto, nem por Moreno, nem por Elano, nada. Até porque, de jogador quase, o Grêmio ficou esperando 15 anos.
Esses aí que não eram tão famosos, Maicon, que estava na reserva de São Paulo, Douglas, que era barriga de cadela, Kahneman, que estava no Atlas, Bruno Cortes, que ia para o Náutico ou para o Passo Fundo, Léo Moura, que veio... E agora o recente Jael. O Jael, aliás, quando o Jael veio... Quando o Jael bastante tempo para coletivo. Michel da segunda divisão, Ramiro, que veio do Juventude. O Michel foi um achado impressionante. Eu até comentava com o nosso companheiro Dorico lá, porque o Michel é um jogador de 20... Quando veio para o Grêmio com 26 anos, jogando a segunda divisão do Paulista. Quer dizer, o sujeito para trazer um jogador desse e acertar, porque acertaram com o Michel, tem que ter muita convicção. Ou conhecer muito do que está buscando, porque realmente foi um achado esse Michel, do ponto de vista técnico, né? Mas não é que ele caiu, né? Tem jogador que recente, quando volta de lesão, e outra, né? Quando ele voltou de lesão, o Jailson já tinha sido campeão da América, jogando um partidaço lá na Argentina, inesquecível. Sim. E ali para comentar o jogo, foi um dos melhores lugares que eu tive para comentar o jogo. Uma torcida mansa, com aquelas coisinhas, aquela vibraçãozinha micha, nem parecia que estava na Argentina. Parecia a torcida do São Paulo, quando eu fui fazer aquele jogo do Inter, decisão da Libertadores. A cantoria era: vamos São Paulo, vamos ser campeão. Eu disse, mas como é que vai ser campeão com esse gritinho aí? Mas não tem, esse sopro. O fiscal agora até de grito de torcida. Vamos São Paulo, vamos. 5 da tarde eles já estavam nessa conversinha. Mas não tem como. Os jogadores nem ouviam dentro de campo. Vamos São Paulo, vamos ser campeão. Mas o que é? Aí o Jailson jogando de campo a campo. Para aí. É porque a gente lembra da jogada do primeiro gol do Fernandinho, né? Mas o Jailson... Mas quem fez a roubada de bola ali no meio... Sim. Não, mas por quê? Porque ele estava ali grudado. Claro. Não, e o maior vitorioso naquele jogo, com todo respeito aos jogadores, foi o Renato. Com drone, sem drone, a observação do Grêmio foi perfeita. O Grêmio matou o Lanús contra um time que ninguém teve coragem de fazer o que o Grêmio fez. Ninguém. Com 15 minutos de jogo na decisão da Libertadores. Cima, apertou eles lá, e o goleiro deles começou a rapasse ali, a zaga começou a se atrapalhar. Com 15 minutos... Estavas lá, a gente que estava vendo o jogo, a gente dizia, agora é uma questão de tempo, nós vamos fazer um gol E deles. diz que essa estratégia eles adotaram contra os outros, que eles tinham a mania de entregar a bola. Só que aí na bola longa eles surpreendiam e normalmente saíam na frente, aí sim, aí matavam o jogo. Só que o Grêmio eles entregavam a bola para o Grêmio e o Grêmio sabia o que fazer com a bola. Essa foi uma das decisões mais tranquilas que eu já vi na minha vida, porque com 15 minutos de jogo estava cristalino que a gente não ia perder aquele jogo. Ficou muito evidente. Vantagem aqui, né? E já tinha vantagem aqui. 37 minutos do segundo tempo. Jogada de 2 reservas. Mas Jael cabeceando. Quando você cita todos esses nomes, né, e fala, e agora a gente vê a situação do Palmeiras lá, São Paulo também, agora eu vim ouvindo, São Paulo gastou 53 milhões, é o clube que mais contratou no país. Né? Que tem time aqui de perto que já gastou bastante. Mas aí, que você chega à conclusão, e tem mais de 30 anos na profissão, tu deves conhecer... 34. Vestiário, esse entorno, esse ambiente, obviamente, muito mais do que eu. Mais de falar com vocês, porque o vestiário dizem que é uma coisa sagrada, né? Antigamente a gente entrava no vestiário para fazer entrevista, né? Mas hoje não, ficamos bem longe do vestiário. Tem alguns que têm uma saudade eterna. E aí o sentimento, né? E eu também não tenho acesso ao vestiário, raramente, né? Como vice-presidente do clube, mas eu tenho 30 e tantos anos de conselheiro, nunca vi uma palestra de um treinador. E o Luxemburgo queria amarrar o presidente Koff lá em Caxias. Mas o meu sentimento é o seguinte, que é a ambiência. Você tem que criar um clima, você tem que ter realmente todo um processo. Né? E aí eu acho que entra muito o processo diretivo, o processo de governança, o processo de gestão. Né? Porque você vê que isso que tu estás dizendo realmente... Dá valor para todo mundo. Exatamente. Tu não sabe de quem tu vai precisar. Às vezes é do massagista, às vezes é do porteiro que sabe uma informação privilegiada. Então, aquele entorno que a gente fala de vestiário, que envolve essas pessoas entre atletas, departamento médico, fisioterapia, preparação física, segurança, isso é em torno de mais de 60 pessoas. Então, você imagina se isso não tiver uma capacidade de articulação, de aglutinação, de entendimento. E quando é bem gerido, o que acontece?
os próprios boleiros ajudam a compensar o que o clube deixa de pagar para funções não menores, mas funções correlatas. Não vou falar em menores, porque eu nunca gosto de desprestigiar ninguém. Agora, o Pedrão, por exemplo, do Grêmio, que é porteiro há 30 anos, não é de graça. Eu conversei sobre tudo com o Pedrão, ele nunca me deu uma barbatinha. Aliás, essa conta nós vamos ter que acertar. O Zezinho, está lá há quantos anos, Zezinho? Seu Verardi, há mais de 50, 40 e tantos anos, quase 50 anos. Não é de graça aqui. Na área de gestão, na área empresarial, a gente vale para o Inter também, para os neuróticos de plantão aí, tá? A gente diz que uma empresa consegue estabelecer uma vantagem competitiva sustentável, né, duradoura, quando ela consegue criar internamente uma rede intrincada de relações. E que tu não consegue, por exemplo, quem olha de fora não consegue enxergar qual é o ponto pivotal, qual é o aspecto determinante daquela rede. Tu vê uma rede de relações... Pivotal, que é o estudo aí, Paulinho. É que eu trouxe eu estava lendo um dicionário antes de vir para cá. Né? E aí... Pois como escreve livros aí. Eu fiquei pensando, né, agora, qual é o termo que eu vou usar para impressionar o REC dessa vez, né? E aí, então... Não, mas na verdade é isso, né? Tu estabelece uma rede tão intrincada e tão complexa de relações, onde essas relações se reforçam, né? Essa é a chamada sinergia, que é difícil. Quem quiser copiar aquilo, tem que copiar o sistema todo. Não consegue copiar só, eu vou levar esse cara, ou eu vou levar aquele cara, ou vou levar esse jogador, ou aquele jogador. Tal. E quando tiram um ou outro, não desmancha. Não desmancha, porque a rede, ela se reforça, né? E se tu tiver um processo... Se retroalimenta. Se retroalimenta, como o Paulo colocou, né? Se tu tiveres um processo que vai, ao longo do tempo de sucessão, como a gente tem um processo de gestão hoje que consegue enxergar a sucessão, na verdade, desde que o presidente Fábio fez esse processo de reorganização e o Romildo conseguiu assentar... Eu já estava fora do estádio porque eu estava voltando para o interior. Mas uma das entrevistas mais articuladas e concatenadas que o presidente Romildo deu foi logo após a vitória na Recopa. Eu vou trazer um termo aqui que tu vais se lembrar. Quando a pessoa, como é que se sente, presidente, né? Você está aqui agora, é o terceiro título dessa envergadura, né? E ele disse, eu me sinto como um provedor. Não sei se você te recorda disso. Claro. Eu estava comentando lá. Eu falei com o presidente. Eu achei aquilo, porque aí ele trouxe essa visão do sistema, né? Sim. Que é isso que o Dil fala. Que é o sistema de provimento, e aí ele disse que a grande responsabilidade dele era coordenar um conselho de administração que tinha por grande missão prover os recursos, prover a logística, enfim, prover tudo isso através de todas as áreas profissionais e mesmo dos abnegados do clube, né? Numa grande conjuntura de governança, para subsidiar e alcançar pro negócio, que é o nosso core business, que é o futebol, todo esse entorno de recursos, de provimento e de ambiência, de relacionamento que você coloca bem. Então, os comandos de futebol que nós tivemos, obviamente que sempre com a solidez e o amparo, enfim, a cobertura do presidente Romildo e, consequentemente, também do CA. Hoje de manhã eu te ouvia, né, na Rádio Grenal, vocês dizendo, estão endeusando o Renato. E o Renato e realmente ele não precisa, ele é uma entidade. Eu falei que era uma entidade. Acho que foi a expressão que eu usei. Não precisa. Sabe que o problema não é elogiar o Renato. Só que elogiar o Renato, acho que até uma Eu agora obrigação. Vindo para cá e estava ouvindo também uma coletiva do André. Não sei se você participaste. E o André falando que ele é amicíssimo do Neymar. Então ele comentando da lesão do Neymar. O Neymar está se recuperando bem, que... O André atacante. O André atacante, são amigos. Dizendo que o Neymar... Sim, jogaram juntos no Exatamente, Santos. no Santos. 2010. E aí o repórter perguntou para ele, como é que o Neymar compreendeu, entendeu a tua vinda para o Grêmio? Ele ficou muito satisfeito, inclusive pediu para mim transmitir um abraço para o Renato, com quem ele gostaria muito de vir a trabalhar ainda. Ele acha o Renato uma grande figura, um grande desportista. Viu só? Né? Então, daqui a pouco na seleção, o Renato tem esse sonho, né? Ele criou uma respeitabilidade, né? E aí... quem sabe na seleção. O teu colega sabiamente disse que realmente o Renato tem o respeito, porque quem trabalha com ele sabe que... E não tinha, hein? Ele sabe que ele conhece todos os caminhos. Quer dizer, quando a pessoa
acha que vem vindo, o Renato já foi, já voltou, porque ele sabe aonde né? O Renato... Gol do São Paulo, viu, Rei? São Paulo 1-0 na Laranja Mecânica. Laranja Mecânica. Tá indo para os pênaltis, né? Foi 2-1 em Curitiba, 1-0, não tem mais gol qualificado. Então, mas eu só queria completar o seguinte, que nessas minhas andanças profissionais, né, eu, num determinado momento, para assumir determinada função, numa empresa, numa transnacional, eu fui obrigado a ir para a Fundação Getúlio Vargas, fazer um intensivo lá. E a primeira aula era de relações humanas. E o mestre, um cara do Rio de Janeiro, disse uma frase que eu jamais esqueci. Isso foi em 2001. Diz assim, as empresas vencedoras, ou qualquer projeto na modernidade que nós vamos estabelecer, né, o grande diferencial competitivo é aquele que vai se estabelecer a partir da capacidade de gerir pessoas, de gestar pessoas. Porque o ser humano, diante de todo esse processo que nós vivenciamos, e da tecnologia... Não é fácil. E, olha, isso em 2001 o cara dizia assim, nós vamos ter um crescimento da tecnologia vertiginoso. Quer dizer, nós nem sonhávamos com todo esse ferramental, o cara lá em 2000. E ele dizia, as pessoas ficarão muito mais... Empoderadas, exatamente. Porque terão ferramentas, né? E é aquilo, né? Vocês veem que hoje vocês, na imprensa, vocês têm que ter uma interatividade com o ouvinte. Quer dizer, vocês têm que estar abrindo o microfone para estar ouvindo, para vocês estarem... E se a gente for pegar, que gestão de futebol, hoje o Renato tem 11 jogadores do lado dele, ou 7 na Libertadores, boa parte desses vão ficar insatisfeitos, porque não vão entrar no jogo. Teoricamente insatisfeitos, porque não vão ser aproveitados. Tu manter esse jogador do teu lado é um grande diferencial. Ele minimizou isso tanto que nem se nota. Ele sim, tem um vídeo de bastidor de um jogo do Grêmio que foi logo depois assim que o Cortez praticamente assumiu a titularidade no lugar do Marcelo Oliveira. E aí naquela rodinha que eles fazem, o Marcelo Oliveira puxa o discurso e a gente nota que ele reforça e diz, porque quem está lá dentro... entre os 11 é porque fez por merecer e tal. Ele que estava indo para a reserva. Boa. Né? Entende? Boa, o próprio Maicon, o Arthur cita ele que o Maicon... no microfone? O Maicon escalou o Arthur? Aí, Edil, só para completar meu raciocínio, esse professor dizia assim, que as grandes empresas vencedoras, e vem ao encontro do que tu estava dizendo, são aquelas que terão capacidade de formar equipes catalisadoras de resultados e de performance. É a capacidade coletiva. O Romildo, além de tudo, é bem articulado. Ele consegue passar o que ele faz, o que ele acha e o que ele prevê que vai acontecer. É muito difícil isso. O cara, às vezes, pensa bem, mas não consegue expressar. Vamos lembrar, desembucha. Mas vamos lembrar, muitas vezes... Aí tem que ter um bom porta-voz do lado, o próprio Romildo, no início da gestão, que era, como se dizia, o poste do Dr. Fábio e tal... Não ergueu a voz nunca. Sim, mas assim, se dizia que tinha gente que criticava na imprensa, mesmo dentro do clube, algumas correntes criticavam que ele era muito transparente. Né? Mas essa transparência deu para ele a credibilidade suficiente para levar o projeto à frente. É claro que transparência, sem bom resultado, sem convicção... Eu vou cometer uma inconfidência contigo. Eu nunca liguei tanto para um dirigente nos primeiros dias como liguei para o Romildo. Por essa transparência. Eu estava cansado de balão. Eu ligava para o Romildo antes de fazer meu primeiro comentário no Osíris Marins, às 9h e pouco da manhã, na Bandeirantes, e eu não ia dizer bobagem, porque eu não confiava mais no que estava nos jornais. Apesar que ele abastecia todo mundo. Ele nunca fez distinção. Produtora, REC, Pedro... Atendeu a todos. Darcy, sei lá quem. Né? Atendeu a todos, né? Macedo. Ele atendia a todos. E até... por eu ser mais antigo e tal, ele dizia, pô, mas tu tá sempre querendo... Não, presidente, eu estou em nome da nossa amizade. Tá? Eu usava as minhas... Mas foi essa... Mas ele... O que o Dil fala de transparência, e está correto, foi essa franqueza e a forma límpida com que ele se relacionou... E limpa. Com que ele se relacionou com o associado, com o aficionado, com o torcedor, mostrando o momento. Porque você tem razão. De vez em quando eu dou uma flauteada nele. O presidente, ele é tão bom, tão habilidoso, que ele nunca demitiu ninguém. Ele não demitiu o Roger, ele não demitiu o Espinosa, ele não demitiu o Filipão, ele não demitiu o Ico, ele não demitiu ninguém. E vai terminar os 5 anos sem demitir ninguém. O Zanck, que era o Mas CEO ele ficou sabendo primeiro de todos sempre.
E sabe-se lá como é que ele mandou dirigir o processo. Isso aí é outra coisa que dá livro. Né? O presidente, ele é muito bom. O presidente é muito... Outra coisa, o discurso dele, de vez em quando eu dou uma flauteada nele. Essa aí é uma, que ele nunca demitiu ninguém. A outra, ele é tão inteligente. E não é porque vai ao encontro do que eu penso. Não, eu até tenho um bom relacionamento, por exemplo, com o presidente Rafael Bandeira. Mas algumas ondas da época, algumas coisas que se dizia, ficaram para a época e tal, e né, nunca se comprovou nada. E, bom, mas houve. O presidente Odoni eu critiquei muito com a construção da arena e pela postura dele. Uma vez um assessor dele foi de vermelho e ele rasgou a camisa do cara. Não é coisa de presidente, é chinelagem. Interessa se é o presidente. Então, se fosse o caso, o Odoni visse essa tua caneta vermelha aí, sim, ele também já ia te atacar com a caneta, não, né? Ele ia jogar a caneta no lixo e ia pegar a camisa azul para ele, certo? E aqui tem vermelho e azul, então tá bem. Tá equilibrado. Só que o azul é bem maior aqui, então, daqui a pouco. Mas aí que tá... Não, mas eu vou dizer, ele não citou o Rafael Bandeira dos Santos, ele não citou o presidente Paulo Odoni, e não citou o Guerreiro. E em mais de uma oportunidade, nos títulos que ele ganha, ele diz assim, Rudi Armi Petri me representava. Eu falo agora em nome de Luiz Carvalho, falo em nome de Hélio Dourado, falo em nome de Oli Fachin, que não ganhou títulos. Na época até se falava em fechar o Grêmio na década de 70, mas não por culpa do Fachin, obviamente, que é um homem sério. Citou Flávio Albino, que alguns batem na madeira, outros olham para o céu, não sei porquê, porque é outro homem sério. Né? Não citou, ele citou os que ele quis citar. Fábio Koff, ele citou Cacalo, eu não lembro se ele citou Cacalo, acho que sim. Acho que sim, até posso recuperar essa gravação. Mas esses três, eu estava comentando na Argentina, e ele não citou. Eles me representam, fulano, sempre me representaram, e agora falo em nome desse. Mas falou do Creflo, ou do Racing na Libertadores, ou do Racing contra o Vasco. É bom citar que várias pessoas participaram da caravana que levou o saudoso doutor Hélio à arena. Mas quem estava lá para recebê-lo e fez, a gente viu, né, Paula? Ele fez na verdade, Cicerone. Mas foi uma recepção. Uma recepção do tamanho do doutor Hélio. Do tamanho do doutor Hélio. Entende? Ele sabe reconhecer essas pessoas que contribuíram. E há momentos, precisa ver a manifestação que ele fez no encerramento do velório, no fechamento do caixão do doutor Hélio. Foi uma pena não assistir, mas eu assisti, gostaria de ter visto. Ele se emocionou, se engasgou, chorou, parou e concluiu. Verdadeiro estadista. Exatamente. Sabe a hora de falar, sabe a hora de calar. Na hora da oração, Grêmio campeão, quem coordenou foi o Renato, que ele sabia que o grande artífice tinha sido o Renato. Lá atrás tinha sido ele. Mas agora, naquele momento, tinha sido o Renato. Mas é interessante ver como... Só um pouquinho, eu estou tentando dizer isso. Eu estava lendo agora, antes de vir para cá, os atributos que o líder tem que ter. São os mesmos atributos que tu estavas falando. A pessoa tem que ser inspiradora, a pessoa tem que ser capacidade de delegação, capacidade de paciência, capacidade de ouvir, capacidade de compartilhar, está entendendo? Mas tem que ter capacidade de se expressar, de decidir na hora certa. Quer dizer, você ouve todo mundo, tem um momento, e ele é assim, ele ouve e tal, mas, um momento, para ser justo, que ele agiu na hora correta, foi aquela viagem dele para o Paraguai no dia seguinte ao jogo daqui, não é? Contra o Lanús. Sim. Não, e ele até estribuchou na primeira partida da final. Extravasou na hora certa aqui. Sim. De repente o Grêmio tem errado na dose quando falou em patrocínio, porque falar e mexer no bolso deles, ai. Mas o que eu acho... multa até agora. Tá tomando multa até agora. Mas o Paulo falou um termo ali que é muito adequado, que é o provedor e... Provedor. Foi o presidente que falou, né? Sim, mas o Paulo recuperou, né? Mas assim, o que eu acho importante é, nas equipes com as quais eu sempre trabalhei, eu sempre me vejo como líder de uma equipe, como alguém que cria e mantém condições para os outros tocar o piano.
Né? Então o papel é esse. Onde é que entra o mantenedor na sequência? Porque o provedor é o que provém, o que administra, mas tem que manter depois, né? Porque prover por um tempo, mas e quando não ganhar mais o título... Rec, mas aí eu estou diante de um professor aqui, então eu fico até constrangido porque eu estou invadindo a área dele. Mas se tu for examinar cientificamente nas universidades, é exatamente isso. Você vai subindo no patamar e tu vai bater no teto. Quando tu bate no teto, tu tem que imediatamente reinventar. Que eu entendo, e eu já tive aqui no teu programa, eu já disse isso, que nós estamos chegando, o Grêmio mudou de patamar, você sabe disso, estou dizendo óbvio aqui para os teus telespectadores. Não pode ser mais roncando grosso que se dirige clube. Não. E aí, Rec, você vai ver, são essas coisas que ele fala do provedor. Vocês deveriam pedir, Rec, para conhecer a área de tecnologia do Grêmio. Que está lá dentro do futebol. Mas se ouve falar maravilhas. Está entendendo? Eu não sei se é devidamente disseminado para a opinião pública. Não, mas é bom falar. Tá? É bom falar. É isso. É igual o CT do Grêmio. Parecia que é um negócio Então, Rec, eu vejo vocês comentando que eu vejo vocês comentando que esses treinadores mais antigos, os mais velhos, e eu tenho muito respeito por todos, estão ficando fora do mercado. É porque o produto futebol se alterou, se modificou, né? E quem não se modernizou, quem não se adequou, né? Não vai performar. E o que acontece é o seguinte, em grande parte as questões objetivas, como o Paulo coloca, os clubes mais de ponta, elas têm hoje essas coisas disponíveis, porque a tecnologia está disponível. Mas aí, para mim, foi o grande crescimento do Renato e a grande qualidade dele, que é o quê? Crescimento que ele aprendeu a lidar com essas questões objetivas, com a montanha de dados que ele tem, mas ao mesmo tempo, por ele ter esse aspecto subjetivo, ele consegue casar as duas coisas. Porque o dado frio objetivo, ele é insuficiente para gerir um grupo, né? Um grupo onde tu depende fundamentalmente da motivação das pessoas. As pessoas têm que estar motivadas, não é um trabalho que simplesmente basta cumprir uma cartilha. Não é algo científico. Não, ele é científico, mas ele não é puramente científico. Não, eu quero dizer o seguinte, tem outros elementos, mas é que o elemento subjetivo, que é o raciocínio do sujeito na hora, a tendência dele, né? Aquele jogador que a gente vê, às vezes o jogador pega a bola e tende a vir por meio, é um hábito, é um cacuete, isso é uma coisa que tu não tem como tirar do... A tecnologia dá todas as informações. Agora, o conhecimento, a capacidade individual dele, né? aí entra... Tem que usufruir disso. Não matar isso aí. Exatamente. Eu chamo isso de fortaleza espiritual. Entende? E ele tem essa capacidade, por isso que ele mantém quem joga e quem não joga mobilizado. Porque ele conseguiu criar um grau de relacionamento de confiança. E ele teve bons professores. O Enio Andrade era tático. Exatamente. Outro dia Santana era tático. Ninguém armou uma retranca melhor do que Carlos Froner. Quer dizer, ele sabe todos os níveis. O toque rápido, claro que era diferente do Tele Santana de 77, era bonito de ver. Aquele campeonato de 77 que o Grêmio deu uma surra no Internacional. Mas se fala time, muito daquele lance do Grenal, mas o Grêmio... Tu tem razão, ele teve como professor o Tele, que para mim foi um dos maiores do país, o Enio Andrade Orconcourt, tá? E Minelli no Grêmio, Minelli, 85, 85. E o Carlos Froner. Carlos Froner. Tá Espinosa mesmo. Espinosa, esse negócio de aglutinar, de reunir. Sim. Inclusive tem aquela fofoca da final do Mundial, quando eu vi a opinião dos jogadores. Não, e Rec, veja só, na última reunião pública da campanha do Dr. Fábio, lá no Clube Farrapos, veio o De Leon, veio o Renato, tu te recorda, e o Renato disse poucas palavras, mas eu guardei muito o que ele disse, além de se referir ao Dr. Fábio, ele disse assim, com um capitão da estirpe do De Leon, era muito fácil. Com a bola dele também completava o De Leon. Claro, ele deu a deixa porque o De Leon ia falar depois dele. Aí o De Leon... Eu nem falei dos técnicos cariocas, essa história de fechar com o treinador. O Flamengo foi campeão brasileiro em cima do Internacional com o Carlinhos como técnico em 87. O Carlinhos, para fazer uma frase, só se desse um tapa nas costas dele, porque ele gaguejava tanto que... Aqui, 87 foi aquele campeonato que não terminou, né? Terminou não terminando, né? Porque o Guarani e o Sport terminaram. Eles terminaram. O Inter é que foi se fresquear e foi na carona do Flamengo. O Inter podia ter sido campeão brasileiro.
O Inter perdeu pro Flamengo e podia ter cruzado com o Guarani e com... Deram a chance pro Inter. Disse, não, eu sou de Série A, eu fico com a Série A. Mas até agora vai... Mas pelo menos ali tinha uma tentativa mas na justiça já foi, de reunião dos principais clubes. E até dentro de umas o Inter colaborou. Agora não. Agora... No Morumbi teve o segundo gol do São Paulo, só que o Atlético descontou de pênalti. Tá 2-1, resultado igual ao do primeiro jogo. Os galácticos ainda estão vivos. Estão vivos, Eu vou parar com essa brincadeira, senão vão achar que eu estou pegando no pé do Atlético, que seria uma injustiça. Pegando no pé do coitado Fernando Diniz. Não, mas é que sabe o que é? Eu fico apavorado com uma coisa. Não, do jeito que analisam... Não, são 7 jogos. É que, por isso, é aquilo que eu estava falando hoje do Roger na rádio e falei outro dia. Para elogiar o Renato, para puxar o saco do Renato, para babar o ovo até do Renato, que até merece. Se os caras quiserem fazer, não tem problema. Mas esqueçam o Roger. E eu não estou falando só para colegas cronistas, porque sempre parece que a gente está interessando para alguém. Ontem eu fiz questão de dizer, os torcedores querem que a gente saliente a má fase e o Roger vai cair. Mas o que é o mau humor do sujeito? Pô, o Roger fez bem pro Grêmio e pode vir a ser o substituto do Renato. Daqui a pouco o cara tá cuspindo para cima, vai cair no olho. Ah, não. O Roger... E o bando de urubu. Às vezes é cara mal resolvido, tem mais essa. O Roger, ele não foi um cara que saiu brigado, sem necessariamente falar no time ali da beira do lago ali, né? Do aterro ali. Mas o time do aterro correu quantos ídolos, né? Fernandão, Falcão, Dunga... Olha que eu igualo essa lista. Quem mais? Não, mas não eu como não treinador. Para fazer a minha memória de elefante. O que é? Oberdan, Hugo de Leon, Adilson Batista, quantos tu quer? Não, que foram corridos? Não, corridos não foram dispensados. O de Leon não foi corrido, foi a minha avó que foi corrida. Mas não saiu no mesmo nível do... O quê? Começou uma competição e foi pra rua. Do Mário Falcão. Sérgio, diziam que tinha esquema com o filho, que não sei o quê. O Mário Sérgio estava juntando 1 mais 1 para fazer 2, pro Grêmio sair da Pindaíba. Desculpa minha avó, tá? Às vezes eu apelo pros caras... Coitada da tua avó, né? Coitada da tua avó, né? Não, um magistrado como o tio não merece essa apelada. Não, mas eu às vezes apelo pros sacanagem. Para fazer uma coisa bem profunda. Mas, Rec, você dá oportunidade para ver a sabedoria do Renato. Você vê que ele tem alguns atletas... E o Renato não levou a mal nem o desaforo do presidente Paulo Odoni, que expôs o Renato na terra do Renato. Lá, se isso não é expor ídolo, na terra do Renato ele falou mal em Bento Gonçalves. Ou não? Ou o Mazzaropi não foi aposentado aqui porque dizia que ele estava cego como goleiro. Quer mais exemplo? Não, mas estou falando como treinador. Não, os dois lados são iguais. Estou falando do treinador. Como treinador, o desgaste que o Colorado fez. O Berdan foi técnico do Grêmio, treinou 3, 4 partidas. O Adilson Batista, deram uma carta para ele ler, o doutor Saul, que é meu amigo, o Evandro Kempis, que é meu amigo, expuseram para todos sempre o Adilson Batista. Deram uma carta para ele dizer como ele ia se conduzir. Agora o que fizeram com o Falcão... Aí, se tu disser, o Renato foi corrido aqui pelo presidente. O presidente Odoni era presidente do Grêmio e secava o Renato como técnico. Mas não secou só o Renato, né? Bom. Mas aí o Zé Pitangueira daqui a pouco. O que eu sei é que o doutor Saul e não estou aqui para defendê-lo, e o Krebs tem um excelente relacionamento com o Adilson até hoje. Claro. O Adilson estava começando a carreira, vai ser eternamente grato. Mas eles botaram ele a treinar o Grêmio. Eles têm um relacionamento. Não, mas ele não levou a mal, tanto é que ele leu a carta. Parecia uma criança lendo, ele leu tudo errado ainda. Estava difícil o direito, tinha alguns termos mais rebuscados. Não, essa aí eu não. Eu vou botar mais um nessa lista aí, o Klemer, né, que saiu corrido daqui. O Klemer saiu corrido? Ficou 10 anos no Internacional. Não, como treinador. Fez a vida. Treinou tudo. Sabe o que acontecia com o Klemer? A babação de ovo do Klemer era tão grande lá dentro do Internacional que tinha um técnico que ia até a semifinal ou final de uma competição amadora e o Klemer assumia para ser campeão. Eu acho que ele fez um bom trabalho no Brasil, por exemplo. Não sei se vai sustentar, mas... Ele é bom técnico. E sabe quem foi o primeiro cara que disse para ele? Ele disse no ar, por isso que eu não tenho nenhum constrangimento de contar. Lá em Abu Dhabi, o Internacional foi derrotado. Nós estávamos numa mesa, eu, ele e o Nobrinho, o Celso Roth nos olhando de atravessado, achando que nós estávamos falando mal dele. Meu amigo Celso, beijo pra ti. Aí... Não vai cantar a musiquinha aquela. Aí o
O Klemer dizia, para de falar que o homem está nos olhando. Eu disse, não, vou falar o que eu tenho que falar, é o Celso que olha para quem ele quiser. Estou no aeroporto tomando chopp com vocês aqui, não vou falar. O que tu quer sendo treinador de goleiros, cara? Volta para lá e pega uma categoria de base, assume, com essa tua liderança, queimando fosfato para chutar a bola em goleiro? Ah, não ferra. Falei pra ele. E ele lembrou, agora ele não lembra mais, porque quando convido para vir para cá, às vezes ele vai lá, né? Eu acho que o... Mas, mas é a falha do assessor, porque quando precisava, e para lembrar, até claro, inclusive esse episódio ele viu. E sem citar nomes, mas nesse plantel do Grêmio hoje, com o aprendizado que alguns mais veteranos estão fazendo, certamente serão futuros técnicos bem-sucedidos. O Inter de Minelli... Nem vou dar nome aqui, Dilma, mas todo mundo pode fazer a leitura. Sim, Manga não foi. Tem 2 ou 3 frouxinhos. Olha aqui, Manga não foi, Cláudio foi. Marinho Pérez foi, bom técnico até. O Elias Figueiredo tentou, não conseguiu. Não. Agora, tu quer o seguinte, se o cara não tem apetência, que o clube fique. O Grêmio vai ficar com o Oberdan como técnico, com o Adilson Batista, que quase bateu na trave. E no segundo ano ia ficar com o Adilson Batista. Aí entra um ídolo lembra que quando o Adilson saiu, o Grêmio não estava usando de rebaixamento. Foi bem tratado agora pelo Ico Roman aqui, né? Tirando ele de um jogo amistoso na verdade, no Rio de Janeiro contra o Botafogo, que ele podia ter agradado o Espinosa. Aí entra a relação humana que o Renato... O Espinosa tem outros elementos também, né? Mas era ídolo do Grêmio, né? É que vale para um lado, tem que valer para o outro. Não, né? Ele era ídolo do Grêmio, mas... aqui, não tem nada que mas não foi o Grêmio que correu ele, né? Ele que correu o Grêmio, na verdade, né? É porque... Como você foi para a rua? Precisava de emprego? Não, ele... Precisava e muito de emprego. Muito. Mas, eu sei. Eu não quero... É que senão a gente só vê virtude e tal, e daqui a pouco... Não estou dizendo que a gente só vê virtudes, só estou dizendo que eu acho que... Foi corrido daqui. O Espinosa é um ídolo, merece da instituição maior respeito e posso te dizer que nesse episódio... Ele meteu o dedo na cara do Nico Roman, porque o Nico Roman sacanamente tirou ele da viagem. Para ele ir. Daí ele podia dar entrevista. Mas aí os caras procuravam... A história da viagem... A história anterior à viagem. Tem algumas precedências aí. Bem... O Renato não conseguiu salvar. Bom, em 86 eu estava lá. O Espinosa também foi demitido pelo Price e pelo Saul Berchevski, que eu era setorista do Grêmio. Ele foi demitido do Grêmio também. E era campeão do mundo. E foi o Price que inclusive, bancou a vinda dele agora, nessa última passagem. Então, quer dizer, faz parte, essa coisa de mandar embora. Isso eu não vejo problema. O problema, muitas vezes, é que eu estou dizendo, quando o time está em cima como e tu o outro faz tá isso. Embaixo, se o cara não fizer um contraponto, parece que só um lado é exitoso. É que tu tá forçando o contraponto para não parecer gremista, mas depois da caneta vermelha aqui a gente ficou muito evidente. Eu acho que o REC, Maurício... Eu tiro a camisa azul e boto vermelha para caracterizar um pouco mais, não tem problema. O povo não pode não acreditar. O REC hoje acho que comeu muita hora antes de vir para cá. Além de tudo, ele foi desonesto na criação da expressão IVE. Quem? O Ico Roman. Mas não foi ele que criou. Foi. Foi. Eu perguntei para ele, ele disse que foi o irmão dele. Ele disse aqui no ar. Mas... Que não foi ele, foi o irmão dele. E tu conhece? Não, agora no blog do irmão dele tinha uma acusação ao Guerra, que não tinha contratado o Kahneman. Aí eu vi que está tudo parecido. Quando o Guerra assumiu, ele deu as boas-vindas ao Guerra, dizendo que apesar do Guerra, o Kahneman era zagueiro do Grêmio. No Twitter. Guerra que estará amanhã conosco aqui. Estaremos bem. Vai trazer também o autor da frase aí também para conversar com o Guerra, não? Qual é? Esse que tu disseste que citou o Guerra. Se ele quiser vir, mas acho que daí eles não têm essa coragem toda. No teclado é uma barbada. Eu trago o Ico Roman aqui, se ele quiser. Não, mas o Ico se dá super bem com Guerra, não tem problema. Não, eu trago para falar comigo. Aliás, um dirigente que tiraram o máximo dele, tá de bom tamanho. Diga... Na Argentina ele fez um belo trabalho. Fez. Ele falou 3 vezes com o Renato, me disse um cara lá de dentro, em toda a passagem dele. Mas aí são estilos de liderança, tem gente... Que o Renato deu graças a Deus quando ele saiu. Uma coisa que tem que observar... Uma coisa que eu trago ao ar quando me irrita. Tá, mas só para tu ter veres uma coisa, observa que essa gestão do Grêmio se caracteriza por pessoas discretas trabalhando.
Sempre tem um baita presidente, um baita técnico. Não, mas o próprio presidente muitas vezes é discreto. O doutor Adalberto Praz, outro dia, quis se adonar do Renato. Num Twitter. Mas foi ele citando todas as mudanças uma das pessoas que trouxe o Renato. Grêmio vitorioso. Para mim, o Grêmio é vitorioso a partir de Rocha, que ganhou do Atlético Paranaense lá. Deixou a classificação encaminhada lá. Que eu vejo da seguinte forma. Mérito do Rocha. Vejo da seguinte forma. Primeiro, o Praz é um dirigente, eu acho que nos merece todo o respeito. Sim, desde que ele te deu o respeito também. Né? Não, mas eu acho que ele não, mas quando ele fizer alguma coisa, ele é professor de ética, eu posso falar também. Eu volto a dizer, eu sou um homem que tenho ideias. Ele vai ser presidente do Grêmio, pelo que estão falando aí. Tá aí o candidato. Lançaram a candidatura do Paulinho. Se tu te lançar, tu vai ver quem é quem. Se tu for para... Tu está me dando oportunidade, vocês estão me dando oportunidade, primeiro dizer... Dois colegas veteranos Vou repetir o que eu escrevi. Agora eu estou tendo a oportunidade de dizer de viva voz. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer o último intervalo para você ter todo o tempo do mundo. Desculpe a veemência. Desculpe a veemência. Penúltimo. Não? Não, já chamei dois. Um só vai. Já voltamos. Chamei um de cada vez. Ficou com a palavra Paulinho Luz, que ele já no intervalo estava dizendo, tu me cortou aqui antes. Mas só antes, para não cortar o Paulinho Luz. Lá na Argentina, Libertadores, o Racing está metendo 2-0 no Vasco. E o Martin Silva defendeu 2 pênaltis no primeiro tempo. O que? Já era para estar 4? Já era para estar 4. Mas também com Paulão e Eraso, azar. Mas então tá um massacre. Tá um massacre. Se tá 2-0. Quase 70%. Viu como tu é linguarudo? Depois me chamam de linguarudo nesse programa. O linguarudo é o Maurício. Sou eu. Eu não falo mal de ninguém aqui. Intervalo no Morumbi, São Paulo 2-1 no Atlético Paranaense, está indo para os pênaltis e no Barradão tá 0-0 o Inter Vitória, vai dando o Inter pelo resultado do primeiro jogo. Paulinho. É candidato? Eu rechaço totalmente. Mas tu não procede, não cogito, não sonho. Tá, e se for ungido? Tá. O presidente Romildo me disse aqui nesse programa que não cogitava, que eu era um brincalhão, que um dia e acho que esse assunto veio de forma inapropriada, inadequada e de maneira inoportuna. Pelo momento que o Grêmio vive no futebol, pelo ciclo, nós estamos a 16, 17 meses das eleições. Mas não lançaram o teu nome para te queimar. Ou te viram como potencial e espalharam. Eu sou um cara tão tranquilo. Eu sei. Eu tenho a minha consciência, a minha transparência. Esse aqui é testemunho. Eu conheço o Paulinho antes do futebol. Exatamente. Eu sou um gremista. Eu sou um abnegado. Eu acho que eu já fiz uma trajetória no Grêmio que eu até suplantei as minhas próprias expectativas. Está entendendo? Então eu não cogito, eu não concordo, não advogo, tá? Não pretendo, acho inapropriado e vou dizer mais. A pessoa que soberanamente, por tudo que nós dissemos aqui, no momento adequado, tem que deflagrar e construir esse processo, no momento oportuno, se chama presidente Romildo Bolzan. A quem eu, e entendo que o entorno todo do CA e dos dirigentes, como é o caso dele aqui, precisamos, nesse momento, dedicar lealdade e confiança. Nós temos uma trajetória ainda de 16, 17 meses. E o futebol é fugaz. O futebol é resultado. Se ali na frente nós não performar, começa... Vocês têm vivência, tu tem todos os teus 34 anos. Mas o Grêmio tem farinha no saco. Claro, Rec. E não vai ser nunca uma hecatombe, eu acho. Viu, Rec? Claro que nós temos consciência de que nós estamos no caminho certo, estamos bem estruturados, mas temos que manter os pés no chão, trabalhar com muita responsabilidade, com muita eficácia, com muita transparência, com muita seriedade, entende? Sabendo, porque essa é a responsabilidade. Ganhar e não deixar rastro. Não, e mais, Rec, eu vou dizer aqui, o Grêmio mudou de patamar. Não tenha dúvida. Tá? E tem condições de alcançar um patamar superior, que é aquilo que nós estamos falando de gestão, nos reinventando. Eu disse outro dia para o meu filho que o meu sonho, e eu tenho uma frase
marquei há muitos anos, que eu acho que a melhor forma da gente realizar aquelas grandes aspirações da gente é sonhar. Eu, pelo menos, tu me conheces, tu sabes de onde eu venho. Então, realmente, eu hoje ser vice-presidente do Grêmio, neste momento mágico do Grêmio, foi algo que talvez eu lá, menino, lá na minha São Marcos, eu sonhei nem em ser dirigente, ser apenas um associado, poder frequentar na época o estádio. Paulinho, esse mesmo cara desde sempre. Eu me lembro quando eu ia lá no gabinete do Dr. Jarbas, tranquilo sempre. Então eu estou absolutamente tranquilo, não sei o que quem se plantar, porque eu sou uma pessoa de bem. Então eu não vou ficar questionando, procurando. Só eu quero reiterar, foi inapropriado, inoportuno. Por favor, o jornalista que teve a notícia tinha que... É diferente. É diferente. Eu compreendo, respeito, onde é que a minha criou a notícia. Parece que foi combinado. Né? Os dois deram mais ou menos, um deu num dia no jornal, outro deu outro dia na rádio. Ou vice-versa. Então, as motivações eu não sei e nem as quero saber. Eu estou agindo e estou te olhando no olho para dizer de forma muito transparente. Fiquei extremamente desconfortado porque eu sei que nesse momento isso não ajuda, só prejudica. E o que tem de cara já com dor de cotovelo e ciúmes do Paulinho, só prejudica. Sem efetivar a notícia. Tá? Por quê? O que acontece... O que acontece na cadeira. Não, o que acontece é que nós temos uma gestão tão vitoriosa, né, que naturalmente é capitaneada pelo presidente Romildo, mas que tem na pessoa do Paulo e dos outros vice-presidentes, o Duda, o Sergei, o Praz, o Cláudio Derich, enfim, todos que estão lá, o Marcos Hermann, tem o Derich foi vice do Odoni. Mas nós temos uma equipe, um CA e a gestão também que está andando bem. É importante lembrar que, inclusive, a pacificação que foi possível fazer durante essa gestão hoje tem uma linha direta, por exemplo, entre o presidente Romildo e o presidente CD, o Carlos Biderman, né? E que foi, inclusive, eleito pela oposição, se a gente pode dizer assim. Eles conversam de forma amistosa, direta, pensando sempre nos mais elevados interesses do Grêmio, né? Então, a preocupação do torcedor e das pessoas que vivem e que se dedicam ao Grêmio, como o Paulo, como eu, é realmente pensar, puxa, como é que a gente pereniza essa gestão? Então, a preocupação em pensar numa sucessão e como é que você leva adiante? Como é que você faz que... De repente, por isso que chegaram no teu nome. Entende? Como é que você dá prosseguimento para que a gente continue num ciclo de vitórias, num ciclo de conquista? E aí, eu não acabei a frase do meu sonho. O meu sonho é voltar a jogar um Mundial e enfrentar o Real Madrid, o Barcelona, ou seja quem for, de igual para igual. Mas como se for nós fizemos. Presidente também pode ser. 2021 já vai ter o Grêmio no Mundial. Tem uma coisa que eu aprendi, Leque, é precedência. Eu sei o meu lugar. Eu sei que tem gente muito mais preparada. O presidente Romildo furou a fila. O lugar do presidente ninguém tinha marcado. Ele marcou. Ele marcou pela sua conduta no Conselho de Administração. Quem sabe você seja ungido pelo perfil. Eu não vou analisar perfil por perfil, embora eu conheça todos. Quem sabe o teu perfil seja o mais próximo do presidente. Tem que ser ungido e tem que ter principalmente a minha concordância, a qual não está nos meus planos de vida. O presidente me dizia a mesma coisa. Não estou duvidando da tua palavra, aquilo daqui a pouco... Daqui a pouco os presidentes chegarem para ti, daqui a pouco eu fico te contestando, parece que eu estou duvidando. Daqui a pouco, Paulo, só você tem o perfil para manter a governança. Estar aqui com vocês é um prazer pelas relações que a gente tem de mais de 30 anos. Vocês estão aqui porque vocês são bons. A emissora não é minha. Mas se eu soubesse que esse assunto seria abordado, eu tinha... Não, mas não tem como tirar esse assunto. Mas não tem como tirar de pauta esse assunto. Porque eu não quero mais comentar esse assunto. Eu, pessoalmente... não, mas aí é um direito teu. Se você já chega aqui e diz de cara, não me pergunte sobre o negócio de presidência, eu ia te dar uma sacanada, sabe quando? Aos 48 do segundo tempo. Não vou te perguntar sobre a candidatura e... Mas eu fui ali no teu vídeo e te disse. Não disse. Me sacanei. Não me sacanei assim? É que eu já tinha te sacaneado. Quando tu me disseste, eu já tinha dito, daqui a pouco o Paulinho vai falar sobre a candidatura. Então diga de forma transparente que eu te disse para a opinião pública e principalmente os gremistas saberem os cuidados que eu tenho e a precaução que eu tenho. Falou, como você falou no tema lá, quando eu fui te cumprimentar, eu disse, por favor, me poupa, não me sacaneie. Mas porque é um assunto, mais do que ninguém,
Tu conhece a família de São Nicanor. Ah, sim. Então tu sabe a minha procedência. E para mim me sentir desconfortado como eu estou me sentindo é porque isso me machucou profundamente. Porque eu sou um homem de valores, eu sou um homem de princípios, eu sou um homem de uma lealdade extremada. Não, mas sabe o que é? Às vezes lealdade não é o cara que está traindo a lealdade. Porque às vezes ser mais leal ainda é dizer sim. Mas oportunamente, certo, oportunamente, essa é a questão. Tantas vezes não, quando achei que deveria dizer sim. E algumas vezes até meio que me arrependi. Mas é a questão, eu acho que é uma questão importante que o Paulo colocou, é a questão da oportunidade. Né? Então, mas na verdade eu reputo isso, eu reputo isso, na verdade, nós estamos tão animados, e tão animados com a gestão, com a forma como as coisas estão sendo conduzidas, que a gente, claro, fica com aquela coisa assim, tu tá no sonho bom, tu não quer acordar. Então tu fica preocupado em pensar como é que é o futuro. Então, mas às vezes as pessoas... E não se pode deixar um assunto desse que outros plantam atrapalhar. Exatamente, mas eu acho que não atrapalha. Eu vou dizer uma coisa, eu posso dizer, o Paulinho não pode dizer, mas o perfil do Paulinho é muito bom. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site, saiba mais, centraldeimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, José do Patrocínio 381-385, 0-0, Internacional e Vitória, intervalo de jogo, já começa o segundo tempo. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes e chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em sua casa. Olha, preços convidativos e é o melhor custo-benefício de Porto Alegre. 3061-6262. Estofaria Brasil, fica perfeito. Há 45 anos no mercado, a Estofaria Brasil é referência de qualidade. E antiga também, né? Trabalha com o mais alto padrão para oferecer os melhores produtos e serviços. Ligue, faça serviço perfeito. 3343-1825 ou envie agora o WhatsApp 99441-4318. 99441-4318. Mande e-mails. Ou mande um e-mail com pedidos@estofariabrasil.com.br. Não esqueça de dizer que assistiu aqui e quer desconto especial. Diga, Maurício. Nós comentávamos fora do ar, que a Federação Italiana puniu o Bruno Henrique, volante do Palmeiras, com 1 ano de suspensão, porque, segundo a investigação realizada na Itália, ele jogou lá com passaporte falso. Mas, segundo o Palmeiras e o STJD, a punição não vale no Brasil. Quer dizer, dessa vez o crime compensou. Não levaram esse PDF lá para o Tribunal Arbitral, né? Se levasse para o PDF para o Tribunal Arbitral. E a notícia que eu vi é que houve vários jogadores, até foi citado o Dida, naquela seleção que o Dida foi goleiro, deve ter sido em 2006, que 2006 jogavam na Itália, e 4 ou 5 jogadores brasileiros que jogavam na Itália muitos anos com passaporte falso, inclusive o Dida. Se falou na época mesmo. O Rec, posso dar 2 recadinhos aqui? Saiu Moledo e entrou Klaus no Inter. Pode dar, claro? 2 recadinhos, então. Nós estamos lançando agora, pelo 5º ano consecutivo, né, a 5ª edição do nosso curso de formação de dirigentes esportivos, dirigentes de clube de futebol. Importantíssimo isso. É uma parceria do Grêmio com a Unicinos, né? Então, quem quiser consultar, já estão abertas as inscrições. É www.gremio.unicinos.br, só entrar lá, fazer as inscrições. Qualquer coisa também pode nos acessar lá pelo site. E o recadinho que eu sempre gosto de dar, não posso esquecer, senão as gurias brigam comigo lá, né? É o recadinho em relação ao IGT, né? Então, quem puder colaborar com o IGT, ser sócio do IGT, doar parte da restituição ou do pagamento do imposto de renda para o IGT, né? É só entrar no site do Grêmio lá, procurar IGT
e fazer o contato lá. Inclusive o Quer dizer IGT... que se eu tenho imposto de renda a pagar, eu posso doar para o IGT? Pode doar para o IGT, tu pode pagar, né? Tem lá a sistemática, tu pode procurar, tu pode, em vez de até um X%, acho que é 6%, que tu pode doar para o IGT e apresentar 6%. O recibo. Mas a doação é durante o ano... Do ano para o ano seguinte. Eu tenho que doar agora, então. Isso. O imposto desse ano que você vai pagar em abril do ano que vem, tem que doar agora. Então é isso. É que tu pode passar. Então dou agora, guardo o recibo. Isso, tu pode passar, por exemplo, eu não quero, eu tenho aqui, sei lá. É certo que eu tenho que pagar tudo. Eu tenho R$1.200 para pagar de imposto, ou posso abater R$1.200 de imposto. Então, em vez de eu pagar R$1.200, eu vou fazendo 100 por mês. Qual é o percentual sobre o imposto? 6%. Tu pode fazer, a física é 6%. Olha. Então, tu pode, por exemplo, depositando 50, 100 reais. Independente de ser o Grêmio, e aí por mais um motivo, sendo gremista, né? Puxa vida, isso é consciência social. Isso, pode, em vez de entregar para o governo, isso, né? Pode entregar para um projeto social, que é um projeto social de muito sucesso. Né? Não, o IGT faz parte da estrutura de governança do Grêmio. E quem num projeto maior de responsabilidade social em toda aquela região. Toda aquela região ali. É muito bacana. E ali tem trabalho para fazer. Porque a gente vê as histórias que são contadas para a gente, eu estou colaborando lá com o IGT também. As histórias são tocantes, assim, na verdade, de pessoas que estão crescendo como pessoas cidadãs, graças ao trabalho lá do IGT, né? Eu sempre faço essa referência aqui. Capitaneada pela Luciana. Nós estamos devendo aqui para trazer aqui o Alexandre Aguiar participa muito lá. Pode trazer a Luciana também. A Luciana pode falar. A Luciana faz um belo trabalho. É quem pilota, né? A presidente do IGT. Presidente do IGT. Faz um belo trabalho. No Morumbi empatou o Atlético Paranaense, 2-2. Fala mal agora da laranja mecânica. Eu tô falando que eles são laranja mecânica. Se eu falo que são uma porcaria, tu fica bravo. Se eu falo que a laranja eu não tenho que ficar bravo. Falei que a laranja mecânica. Empataram no Morumbi. Eu estou com pena do São Paulo. São Paulo faz horas que não se acerta, né? Se o Inter ficar fora ou o São Paulo ficar fora, é muito ruim para os dois grandes clubes. É muito ruim. Mas ainda o São Paulo está enfrentando um clube maior do que como o Dil deu 2 recados, eu vou pedir licença para dar um recado. Mesma coisa, tu vai dizer que o Atlético Paranaense é maior que o Vitória? A história recente é muito melhor. Mas nem aqui, nem na China. A história recente do Atlético Paranaense é muito maior. Quando o Atlético Paranaense nasceu, o Vitória já era vice-campeão, perdendo para o Cano, que era o Palmeiras, para Parmalat. A história recente... Não vamos puxar a história, não interessa o que o clube fez na década de 80. O Murizinho do Petralha é... Mas, o Juventude, nesse século, fez mais do que o Vitória. Vai somar os torcedores do Vitória e do Atlético. Mas nesse século, o Juventude fez mais que o Vitória ou não fez? O Atlético não tem nem a maior torcida do Paraná. Sim, não tem torcida no interior. É o Corinthians? E aí, tu quer dizer que os baianos têm menos representatividade num estado onde o Corinthians é que manda. Paulinho. Eu acho emblemático esse jogo de domingo, porque uma trajetória vitoriosa você vai construindo jogo a jogo. Nós ganhamos um jogo do Cruzeiro, que eu achei que para a arrancada do Campeonato Brasileiro foi estratégica, foi assim de grande relevância. Mas ganhar domingo é fundamental. Então o torcedor gremista tem que lotar a arena. Nós temos que criar essa ambiência de quem também quer essa conquista do Campeonato Brasileiro. 19 horas domingo, lá na Arena. Eu tô falando, brincando do Atlético Paranaense, né? Para provocar os caras. O time do Atlético é bom. Mas não é tudo isso também. Claro que não. Amanhã, 1 da tarde, tem mais.